Esquenta a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando esse conteúdo de hoje, agradecendo sempre a sua audiência que nos prestigia e que a gente aqui direto de Brasília tentando levar para vocês o que acontece. Em especial os bastidores da política, né? A gente gosta muito dos bastidores, porque os bastidores revelam o que virá ou não a ser uma realidade, mas normalmente em Brasília o bastidor é confirmado mais à frente. O bastidor de hoje é sobre a disputa na Câmara dos Deputados. Lembrando a vocês que a presidência da Câmara é fundamental em qualquer parte do Brasil. Primeiro porque ela tem a Casa Chamada do Povo. São 513 parlamentares que obviamente fazem leis, definem rumos, mas em especial conseguem dar tranquilidade ou não ao presidente da República. Esse é o grande lance que segura na Câmara dos Deputados. E lembrando que o presidente Lula está chegando na segunda metade do seu governo, com uma grande necessidade de fazer entregas, principalmente na área econômica. Precisa que seus projetos sejam aprovados e, mais do que isso, não ter problemas ali na articulação do que interessa dentro do Congresso Nacional. Só que para isso, a presidência da Câmara é fundamental. E aí vem a pergunta: quem será o próximo presidente da Câmara, Rodolfo Lago? Pois é, né? Quer dizer, o Lula precisa muito, quer muito melhorar essa relação, né? Ficar menos refém da Câmara como ele ficou na presidência do Arthur Lira. E está havendo alguma possibilidade de conseguir negociar alguma coisa assim. Quer dizer, quando se escolheu aí lá na frente a ideia do Hugo Mota, deputado do Republicanos, para suceder o Arthur Lira imaginou que o Hugo Mota poderia vir a ser um candidato de consenso de todo mundo. Mas o PSD e a União Brasil não aceitaram o jogo nesses termos, fizeram um acordo de apoio mútuo entre o Antônio Brito, do PSD, e o Elmar Nascimento, do União Brasil, aquele que aparecer mais forte em fevereiro, que é quando vai ter a eleição do novo presidente da Câmara, um apoiaria o outro. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se movimentar no sentido de se aproximar do governo, ou seja, para fazer com que o governo, que até então era meio mero espectador nesse jogo, passasse a ser ter uma posição decisiva e fosse um fiel da balança nesse sentido. E aí ontem eles deram uma cartada importante, Alexandre. Nos bastidores, isso não está oficialmente confirmado ainda, mas nos bastidores eles fizeram um oferecimento ao PT de entregar ao PT a vice-presidência da Câmara em troca desse apoio aí. E aí, então, o PT vai avaliar isso aí. Lá no caso do Hugo Mota, o que estão oferecendo para o PT é a primeira secretaria, porque querem dar a vice-presidência para o PL. O PT agora vai analisar o que acha melhor para a sua vida. O aceno foi feito, Rodolfo. Aceno em política fala muito alto. A gente sabe o seguinte: o PSD de Gilberto Kassab, ele de fato, após as eleições municipais, chega mais forte à Câmara dos Deputados. O Gilberto Kassab, ele quer fazer o candidato Antônio Brito, que é do partido dele, presidente da Câmara. Ele quer comandar o processo ali no Congresso e é, hoje, um homem que tem condições de fazer isso com o seu partido. Unido ao União Brasil, se torna mais forte. Só que aí tem uma questão que a gente tem que levar em consideração. O União Brasil provavelmente presidirá o Senado, porque Alcolumbre, ao que tudo indica, será o presidente da casa. Nunca aconteceu, pode até ser que vá acontecer no ano que vem, mas dificilmente o mesmo partido comanda as duas casas. Tudo tende a crer que Antônio Brito será o candidato de fato. Composto com União Brasil, tendo o PT, como você acabou de trazer, essa revelação de bastidores de Brasília, com a primeira vice. O PT é um partido complicado. A gente sabe que ali dentro tem muita bateção de cabeça. Agora, uma coisa é fato: quando o presidente Lula quer, ele vira o partido dele. E o presidente Lula precisa de um candidato que seja favorável a ele. Vamos lembrar aqui, lá atrás, quando não tinha dessa articulação, já era colocado, a gente lembra que nós aqui mesmo fazíamos essa análise, Antônio Brito já era o candidato que interessava ao Palácio do Planalto. Portanto, as coisas estão indo para essa direção. Provavelmente, essa chapa será quase que imbatível. Agora vem a questão aí do fator Lira.
porque Lira precisa comandar a Câmara, não como ele comandou nos 2 anos, mas ter algum tipo de influência. E do jeito que o jogo está chegando, Lira não vai mandar nem de um lado nem de outro, Rodolfo. É isso, né? Quer dizer, o que acontece agora? O Arthur Lira realmente está muito incomodado com essa articulação, porque aí ele perderia completamente a influência nessa sucessão, que era o que ele queria. Lira queria deixar de ser presidente da Câmara, mas fazer o seu sucessor para continuar mandando. E nada disso está dando certo. Essa articulação começa a crescer aí, e ele está perdendo, e isso incomoda muito ele, a chave do cofre do orçamento, com as decisões tomadas pelo Flávio Dino. O Flávio Dino manteve a suspensão das chamadas emendas ali PIX, né, e do orçamento secreto. Por quê? Porque havia um acordo de se chegar a uma solução para isso em 10 dias, isso não foi feito, e aí acho que a Câmara ficou imaginando que conseguia blefar ali e ganhar no blefe, e o Dino não fez assim, disse: olha, se vocês não chegaram a um acordo, as emendas continuam suspensas. O Arthur Lira está irritado, já deu recados aí nesse sentido de que está irritado, porque, é claro, o poder dele depende disso. Se ele perde esse poder da liberação das emendas e perde o poder de fazer o sucessor dele, o Arthur Lira vai acontecer com o Arthur Lira o que ele não quer, que é ele ir para a planície, virar um parlamentar desconhecido. Ele morre de medo do que aconteceu com Rodrigo Maia, né, que foi presidente da Câmara e depois que deixou de ser presidente da Câmara, nem se reeleger deputado conseguiu. Então ele se pela de medo dessa situação. E aí pode vir a reagir, vamos ver o que vai acontecer, né? São 2 nomes que dão muito medo dentro da Câmara dos Deputados, né? Um é Rodrigo Maia, para que não seja o futuro como ele foi no passado. E o outro é Eduardo Cunha, para que não seja para o presidente da República o que ele foi também no passado. Exatamente. Ou seja, é nesse limiar que a negociação é feita. Agora, de qualquer maneira, eu lembro uma frase de Kassab, numa entrevista há pouco tempo atrás, logo após o primeiro turno das eleições, para a emissora Globo News, onde ele deixou claro que, com relação à presidência da Câmara dos Deputados, ele está buscando uma articulação onde Lira participe. E, obviamente, tem uma composição com Hugo Mota. Mas se for necessário, como a gente diz, disputar e bater chapa, ele acha que na composição que ele consegue, ele leva até o MDB. Ele acha que ele consegue ir com o PSD, com parte importante do MDB, ele coloca, claro, União Brasil no jogo e o PT, mas a sua federação. Portanto, naquele momento da entrevista, Kassab chegou até a dar números. Ele acha que ele lança o candidato dele entre 250 e 300 votos, num colegiado de 513. Pois é, né? O Kassab ninguém deve desprezar. Realmente ele está se mostrando um mestre da política. Agora, certamente não vai querer deixar o Arthur Lira ferido pelo caminho. Então, vai se tentar aí alguma composição. Vai ficar interessante esse jogo e a gente vai ficar aqui acompanhando para trazer tudo para vocês. Perfeito, a gente trouxe hoje bastidores da capital federal, o que acontece em Brasília nos corredores, nos gabinetes, enfim, o que muitas vezes você só vai ter acesso na mídia, talvez daqui a uma semana, até mais tempo. De qualquer maneira, esse é o nosso compromisso diariamente, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí, gente. E aí é o seguinte, deixa uma pergunta aí para vocês. Eu e o Alexandre, a gente ama esse jogo da política. E você, o que acha disso? Comenta aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.